E aí, rapaziada, tudo certo? Esse é um vídeo diferente, eu não ia fazer ele. A princípio, eu comentei apenas com alguns amigos sobre essa saída do Jorge Igor e do Bruno Formiga da TNT. E eu queria conversar um pouco sobre carreira, sobre o ramo do esporte, sobre gravar vídeo, o que isso representa para mim, de certa forma, e também analisarei um pouco esse projeto do GETV. E aqui eu já quero pedir para você se inscrever, curtir esse vídeo, me ajudar. Vocês estão aos poucos me ajudando com isso. Gosto muito de gravar conteúdo, gosto muito de conversar com vocês aqui. E esse feedback de vocês é muito bom. A gente tem ganhado alguns seguidores e eu fico muito feliz com isso, de verdade. Obrigado por abraçar esse projeto, por estarem aqui me assistindo, beleza? Vamos lá, pessoal. O Jorge Igor, ele era narrador da TNT Sports, né? E nessa semana, anteontem, se eu não me engano, ele anunciou a sua saída da TNT. E aí ele vai para a Globo, vai participar de um projeto do GETV, que em tese é para competir no YouTube com a Cazé TV, em tese. Isso é o que as pessoas dizem. A gente vai comentar sobre isso já já. E eu começo a acompanhar assim fortemente a carreira do Jorge Igor, né, o trabalho dele um pouco mais a fundo, quando ele abre um canal para fazer análise e comentários de coisas que acontecem sobre o futebol diariamente. Antigamente ele não postava vídeo todo dia e ele conseguiu manter essa frequência. E ele começou, se eu não estiver enganado, esse projeto lá em 2023. Eu já gostava das narrações dele na TNT, eu já admirava muito o trabalho dele lá. Mas eu me aprofundei ainda mais na minha admiração como um cara que gosta de conteúdo de futebol depois que ele criou o canal de ensino no YouTube. Eu só faço esses vídeos agora que vocês veem tentando ser, em tese, imparcial, muitas das vezes, nas análises, nos comentários, por conta do Jorge Igor. Creio que poucos sabem disso, amigos meus, obviamente, vocês dificilmente saberiam, mas creio que alguns muito íntimos sabem que eu acompanhava muito o canal dele, acompanho ainda, não com a frequência que antes, mas continuo acompanhando. E ele, para mim, é uma base assim de meta para realmente se alcançar um dia, de um cara que veio de muito baixo. Ele explica isso nos vídeos dele, explicou nessa da saída. Ele fala sobre a carreira dele, sobre como foi a vida dele na antiga Esporte Interativo e depois TNT. E ele fala como ele veio do nada e com muito trabalho ele alcançou tudo que ele alcançou. E voltando para o fio que eu estava falando sobre fazer essas análises e tudo mais, o Jorge Igor ele sempre foi muito imparcial, né, nessas análises dele. Então ele sempre buscou falar dos times em si, obviamente por estratégia também e muito por conhecimento também. Ele narrava os jogos do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Campeonato Brasileiro, muitas das vezes, mas com transmissão em si na Champions League. E após eu ver e acompanhar esse canal dele, eu comecei a me interessar um pouco mais pelos outros jogos de times que eu não torcia. Para quem não sabe ainda, acho difícil também, né? Eu sou torcedor do Santos, meu time do coração, que é o time também dele, e Botafogo. É uma coisa assim que eu ainda pego muito por gostar dele, ainda fico muito assim, porque ele se diz torcedor do Botafogo e do Santos, e tem história com os dois clubes. Eu posso até ser um pouco conservador ainda e não entender de certa forma isso, mas não quero entrar em consideração. E essa admiração por ele aumentou ainda mais depois de ver muitos canais de veículos de notícias falar tanto sobre o futebol e não falar muito do meu time. E isso me pegou bastante, porque ele trazia isso à tona. Os vídeos deles, tipo assim, um cara com influência do tamanho dele era imparcial em vários momentos, analisando outros clubes, mas no do Santos ele descascava, falava o que estava sentindo e era imparcial também, tá? Ele tinha que ser, falava muito com o coração, mas conseguia cobrar e fazer análises assim cirúrgicas de certa forma. Ele mostrava um lado torcedor, mostrava e que muitas das vezes estava correto. E essa admiração por ele cresceu ainda mais
eu considero que o meu clube não tem tanta mídia que deveria ter referente a outros. Mas, em alguns momentos eu sinto muita injustiça em várias coisas. Vou citar um aqui agora que assim me tirou do sério um dia para trás, desse que foi quando o Santos ganhou do Flamengo na Vila Belmiro com o gol do Neymar, e o Neto que criticava tanto esse negócio deles não falarem tanto sobre o Santos, quando ele pôde fazer isso, ele não fez. Na segunda, né, o Santos ganha do Flamengo no domingo, na segunda-feira ele nem toca no assunto, ele nem cita o Santos e o Neymar. Entendo que o Neto ele é meio assim pirado com algumas coisas e tudo mais, e que o Santos é rival do Corinthians e que ele não gosta de Neymar, já teve processo e tudo mais, mas assim, aquilo me chateou bastante porque a mídia é exatamente isso. E agora que quando os holofotes tentam cair de certa forma em cima do Santos, muito por conta do Neymar, eu vejo muitos comentários da ESPN, comentários assim vazios em cima disso, comentários do GE. O Santos, novamente, quando o Santos foi enfrentar o Flamengo, a GE postou que algo sobre o Neymar não ter ido para o Flamengo, tipo, no dia do jogo do Santos. O que isso tem a ver? E aí voltou aqueles comentários da Fla Press. Mas o Jorge Igor, né, voltando para o fio, ele sempre deixou muito claro esse sentimento pelo Santos e sempre mostrou que se os outros não fazem, ele vai fazer. E a minha admiração só cresceu cada vez mais por ele. Então ele é um cara que eu me baseei muito para poder assistir jogos de rivais, assistir jogos de outros times. O Jorginho fazia live após jogo depois do Santos ganhar ou perder na Série B, pra vocês terem uma ideia, sabe? O Santos foi o pior campeão da Série B e o Jorginho estava assistindo, estava falando. Então tem muito esse lance dele gostar muito do meu time, dele torcer um pouco pro meu time. E isso ajudou bastante a ter essa admiração por ele. E eu quero dizer que esse canal, em tese, só existe porque eu me inspirei nele. É basicamente isso. Eu assistia muito mais do que eu vejo hoje, como eu falei. E naquela época eu já tinha muita vontade de ver, de falar sobre futebol, comentar sobre futebol abertamente, publicamente. E é isso que eu faço agora e eu tô gostando muito de fazer. Tô gostando do feedback de vocês também. Está me dando muito empenho para continuar gravando, continuar publicando. E é isso. Eu desejo, assim, toda a sorte do mundo pro Jorge Igor. Não sei se um dia ele, quiçá, vai ver esse vídeo. Espero que sim, acho difícil, mas as pessoas fazem isso nas vidas da gente mesmo sem nem saber. Eu sou um cara que, em tese, eu normalmente não entro dentro desse meio. Normalmente eu não sou afetado por esse tipo de coisa, mas quando acontece é porque foi bem genuíno, foi bem verdadeiro. E o Jorge Igor é um cara que conseguiu fazer isso. Então, obrigado, Jorge. E agora sobre o projeto do GETV. Tá, vamos lá. Como desenvolvedor de marca, como eu sou, diretor criativo, desde 2019 nesse mercado, o GETV é um projeto ambicioso que ele nasce com estrutura, né? Porque o que acontece? Quando a Cazé TV foi lançada, lá em 2022, André, estrutura em qual sentido? Estrutura no sentido de público. A Cazé TV ela construiu o público dela, certo? Então, se você entra ali dentro, as pessoas que assistem, pelo menos a maioria, você vai ter pessoas que gostem ou não, eu conheço inclusive, e tá tudo certo, que consomem o conteúdo, mas não gostam, e tem pessoas, que é a maioria, que consomem e gostam. Por quê? Porque a Cazé TV ela tem um público e ela tem uma linguagem para esse público, né? Então, o que ela faz? O próprio arquétipo dela, né, que a gente define como os arquétipos de marca, o arquétipo da Cazé TV é o arquétipo do bobo, né? Então, é o arquétipo que vai brincar bastante, vai xingar, e vai entreter mais do que ser técnico, de certa forma, diferente do governante, que o arquétipo do governante, ele em tese é para ser mais sério, mais construtivo, mais incisivo, ter mais êxito nas palavras e como fala, se portar mais com excelência, diferente da Cazé TV. A Cazé TV é para ser esse projeto que vai atingir um público mais novo, um público mais tranquilo, um público que quer mais se divertir, se entreter com o futebol, até porque o futebol é isso. O futebol
é para se divertir. Futebol, ele é para entreter. A gente leva muita coisa a sério, leva, mas tá errado. O futebol, apesar dele envolver paixão e tudo mais, ele é um lazer, ele é um entretenimento, ele é uma diversão. É pra gente assistir algo, é pra gente curtir aquilo. Entendo que dificilmente a gente tem proporcionado isso dependendo do seu time, não sei, mas essas frustrações cada vez estão aumentando. Na minha visão, a Cazé TV, ela acerta nesse ponto em querer brincar, te divertir, porque o futebol é isso, entende? Então, por isso eu sou um dos públicos, das pessoas que me encaixam dentro desse público-alvo da Cazé TV. Então, ela construiu esse projeto, né? E hoje é a maior emissora do YouTube de futebol brasileiro, né? Dentro do YouTube, como eu falei. Se eu não me engano, eles estão com 22 milhões de inscritos no YouTube, cara, assim, os caras estão gigante e é uma transmissão, assim, muito boa. A narração do Luizinho é excelente, gente. O Luizinho é top, assim, 3, 4 melhores narradores do Brasil atualmente, tá? Luizinho é muito bom mesmo. Eu adoro as narrações dele. E o GETV foi anunciado e vai ser anunciado assim, até o momento eu não sei se ele foi anunciado, todo mundo tem falado sobre esse negócio do GETV, que vai ter o Denilson Show, vai ter o Fred, e aí assim que sai que o Jorge Igor rompeu com a TNT, a galera já começa a dar notícia que ele vai pro GETV, Bruno Formiga do mesmo jeito, o GETV. Tem uma menina do ESPN também, uma repórter também de futebol excelente, que também vai pro GETV. O que tudo indica, né? Pelo menos é o que as matérias mais seguras dizem, pelo menos. E o projeto tem pessoas, tem, assim, pelo menos esse esqueleto, que não combinam tanto, ao meu ver, com o arquétipo da Cazé TV. O Jorge Igor, ele participava do De Sola, que era um programa, assim, para entreter, para brincar, para ter xingamentos, zaralhação na TNT. E ele conseguiria entregar isso na Globo? Conseguiria. Só que tem um problema. É o que a Globo quer? Qual é a imagem que a Globo vai querer transmitir dentro desse projeto? Esse que é o problema. É isso que eu quero atentar a esse projeto. Esse projeto ele pode dar muito certo, por ser a Globo. Você pode, independente de viés político e tudo mais, porque hoje está atrelado muito a isso, o público da Globo, você pode nem gostar, mas quando você para estudar a empresa da Globo, sim, do Roberto Marinho, se eu não me engano, falecido Roberto Marinho, né? Ele construiu com muito êxito essa emissora, né? Assim, e aí, transcritível que a gente sabe que a maior emissora do Brasil, pelo menos em números, é inegável, incontestável, que a Globo é a maior de todas. E eu acho que continua sendo, pelo menos a emissora aberta, tá? E a Globo, ela sempre se portou com excelência, com educação, com seriedade nessa palavra, até porque a gente vê jornais, o futebol, o pouquíssimo de descontrair em momentos que ela podia descontrair, era descontrações assim que não tinha xingamentos. Óbvio, você tá na TV, você tá falando, você tem crianças assistindo e tudo mais, mas é por isso que o projeto foi pro YouTube. Então eu vejo que a Globo quer dar uma certa margem para poder brincar, para poder trazer memes, ser mais solta, tirar esse peso, esse fardo tão pesado sobre o esporte em si e trazer uma certa leveza. Só que ele tem esse risco de bater em divergente com os vieses próprios da empresa. Com que uma empresa, apesar dela não ser o ser humano, ela tem cultura dentro dela. E aí eu não sei se isso vai casar com a cultura da Globo. Essa é o que mais me deixa em dúvida. Esse projeto, como eu falei, ele tem tudo para dar certo porque ele é ambicioso. Eles vão ter uma estrutura riquíssima, eles estão trazendo os caras gigantescos para fazer parte do projeto, só que a execução deles tem que ser voltada para o público e eles têm que entender qual que é o público deles. Se eu tivesse agora como diretor da Globo, fosse diretor criativo da Globo, diretor criativo, da Globo, eu analisaria muito bem esse projeto, o público que eu quero entregar. Se eu vou querer esse público que é um pouco mais conservador, que não gosta tanto das transmissões da Cazé TV por ser muito brincalhonas, muito divertidas, eu tentaria ver o quão grande é esse público e o quão grande eu posso alcançar ele e as outras pessoas que gostam de brincadeiras também. Eu faria isso. E veria se é grande o suficiente. Se não fosse, eu seguiria no mesmo segmento da Cazé TV. Mas aí tem um detalhe, eu não sei se eu traria as peças que eu trouxe. Bruno Formiga é um cara assim, que sempre se portou com técnica,
com falas de estrategistas voltadas para o futebol, tanto que ele tinha um quadro na TNT chamado Polêmicas Vazias, assim, o nome ele brinca, mas ele trazia pontos com fortes argumentos de futebol, né? Então, assim, Pelé é maior do que o Messi, Cristiano Ronaldo, até hoje. E aí ele dava argumentos para te fazer se questionar sobre isso. Fora que ele moldou um certo público analista de dados de futebol. Ele é aquele cara que pega o SofaScore e te fala, ó, esse time teve tanto de volume de jogo, porcentagem e tal. Ele, de certa forma, conseguiu influenciar muita gente a se preocupar nessas estatísticas de futebol. E ele também está fazendo parte desse projeto do GTV, a menina da ESPN, que, gente, mil perdões, eu não lembro o nome dela agora, mas ela também, ela tem um porte um pouco mais sério também. Por outro lado, tem o Jorge Igor que consegue balancear para os dois lados, tanto sério quanto divertido, quanto alegre, quanto descontraído, quanto brincalhão. E também tem o Fred e o Denilson, que ao que tudo indica vão participar desse projeto diretamente também, tá? Então, assim, ver para onde que a Globo vai surfar, ela precisa analisar muito bem isso, porque para fracassar esse projeto é muitíssimo fácil e ele vai vir com muito investimento. Porque para a TNT ter conseguido tirar essas três peças, que é a menina da ESPN, o Bruno Formiga e o Jorge Igor, cara, o investimento só aqui já deve ter sido enorme, enorme. Fora que isso não veio de agora, né? Quando eles pegaram o Denilson e o Fred lá, eles já estavam planejando isso já. Eles só quiseram pegar o narrador, o Jorge Igor e agora o Bruno Formiga, mas para dar essa inflada. O projeto de uma empresa do tamanho como a Globo não vem assim ao acaso do nada, não. Ele passa por uma análise muito grande, assim eu espero pelo menos, de algo assim de meses até anos para você concretizar. Mas é isso, eu torço para esse projeto dar muito certo e ele vai começar na Copa do Mundo, que era algo que eu já comentava com meus amigos. Antes mesmo de anunciar o narrador principal do projeto, que era o Jorge Igor, eu já comentava, cara, eles vão querer fazer isso um pouco antes da Copa, eles vão querer fazer isso nas eliminatórias, para chegar na Copa, ele seria assim o foco central, total, para isso. Pelo menos é o que eles querem. A Cazé TV já anunciou que eles vão transmitir a Cazé TV já anunciou que eles vão transmitir a Copa do Mundo, mas eles falaram que vão transmitir tudo, né? Eles conseguiram dessa vez a licença para transmitir todos os jogos. É óbvio, de 2022 para cá eles conseguiram subir o royalties dele em muitos, né? E a Globo já fazia isso lá pelo Sport TV, ela vai fazer agora isso no GETV. Só que eu acho, que até o momento eu não vi notícia ainda sobre, se tiver, perdoem a falta dessa informação, mas eu acho que a Globo vai fazer com o Jorge Igor apenas os jogos da Seleção Brasileira no YouTube, tá? Você acha que vai ter, sim, a transmissão na TV aberta com o Luiz, eu esqueci o nome do atual narrador da Globo. Nossa, maravilha. Vai ter sim vai ter ainda na TV aberta, mas eu acho que também vai ter lá dentro do GTV. E eu acho que o Jorge Igor vai transmitir pelo menos os jogos da Seleção Brasileira enquanto ela for avançando nas fase de grupo, mata-matas. Eu acho que ele vai ser o cara que vai estar narrando esse projeto. Fora os debates externos, que enquanto não tiver jogo, resenha, que eu acho que pode ser que é esse caminho que a Globo vai seguir, esse lance de ser mais descontraído, mais divertido, ambientação mais alegre, mais alto astral, mais brincalhona. E eu acho que eles vão começar por esse projeto da Copa do Mundo, que é o que eles vão ver se ou a gente acertou muito bem ou a gente errou e esse projeto ele tem tudo para dar errado. É aqui. Eles vão ter um ano para poder entender se esse projeto vai dar certo ou não. E assim, torço muito para que dê certo, porque tem um cara lá que eu gosto demais, como eu falei anteriormente, e porque esse projeto vai ser bom. Quando você tem, eu tô sentindo que a Cazé TV tá fazendo esse monopólio, de certa forma, no YouTube. Né? Então, só das pessoas questionarem, de não ter uma outra altura para poder competir, para elas poderem escolher qual futebol de graça elas vão assistir, vamos começar por aí, porque vai ser de graça, né? A GTV já é interessante, já é muito interessante as pessoas terem essa opção. Então, eu torço muito para que dê certo. Beleza? Esse foi o vídeo, um vídeo um pouco diferente. Eu queria falar sobre... essa semana foi bem cansativa, foi bem dura. Coisas da vida pessoal, obviamente. E por isso que eu não consegui gravar sobre Libertadores. Eu assisti um pouco do jogo do Flamengo. E ontem eu, infelizmente, só assisti o primeiro tempo do jogo do Palmeiras.
Mas esse final de semana tem rodada do Brasileirão e eu vou tentar assistir jogos do Brasileirão para poder trazer mais vídeos para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, compartilhem e curtam esse vídeo aqui para me ajudar a chegar a mais pessoas, beleza? Esse foi o vídeo, gente. Tamo junto, valeu!